Olá, irmãos, a graça e a paz. Meu nome é Débora Cunha e hoje eu vim aqui ministrar uma mensagem para você. E o meu desejo é que essa mensagem encontre o seu coração e que você seja tremendamente abençoado. Amém? E eu te convido a se conectar conosco, a se associar conosco e compartilhar esse vídeo. E se inscrever no nosso canal, no Verbo da Vida BH, no canal do YouTube, e nos seguir lá no Instagram, no @verbobh. Então fica conosco, se associe conosco, tem a ver com a nossa mensagem, receba o melhor de Deus para a sua vida. Amém? Então você já viu aí, o tema da nossa mensagem é "Não é bom que o homem esteja só", e foi Deus que disse isso. Deus disse que não era bom que o homem estivesse só, e nós vamos falar acerca de relacionamentos, acerca de associações, acerca de amizades. Amém? E dentro disso, a Bíblia vai nos instruir acerca da palavra sobre o que ela diz a respeito dos relacionamentos. Amém? Então vamos lá, vamos começar do começo. Lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 18, na versão King James, diz: "Então declarou o Senhor: não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponda." Então aqui a gente está vendo que, embora Adão fosse uma criação perfeita, que ele vivesse um ambiente perfeito e ele tivesse uma comunhão perfeita com Deus, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Deus foi criando tudo e ele foi dizendo: é bom, é bom. E num determinado momento Deus disse: não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Ele percebeu a necessidade do homem de se relacionar, porque Deus sabia que os relacionamentos eram essenciais para o desenvolvimento humano e que ele não poderia fazer isso por nós. Ninguém pode crescer e amadurecer sozinho. Deus percebeu essa necessidade, porque lá em Provérbios, no capítulo 27, no versículo 17, na versão King James atualizada, diz assim: "Assim como o ferro afia o ferro, as pessoas aprendem umas com as outras." E é necessário, queridos, que nós afiemos o ferro, aprendamos umas com as outras para a gente crescer e amadurecer. Nós precisamos nos relacionar uns com os outros para a gente poder crescer e amadurecer. Porque a nossa Bíblia não é suficiente para o nosso amadurecimento. Nós precisamos renovar a nossa mente, meditar na palavra, mas nós precisamos o quê? Nos relacionar, para que nós alcancemos um nível bom de relacionamento, que a gente comece a relacionar bem com as pessoas e não sempre encontremos tanta dificuldade de se relacionar, que nós chegamos a um pleno amadurecimento, um pleno nível de maturidade em que nós nos relacionamos bem com as pessoas, porque relacionamento é a capacidade de viver bem com as pessoas. E nós, cristãos, precisamos chegar nesse nível, né? Precisamos andar em amor, e a palavra, a renovação da mente, ela vai nos ajudar. Mas conviver com as pessoas, afiar o ferro, também vai nos ajudar a crescer e a amadurecer. Então, e quanto mais próximos de Deus e da sua palavra nós estivermos, mais nós aumentamos a capacidade de nos relacionar e relacionar bem com as pessoas. Amém? Porque quanto mais próximos de Deus, quanto mais nós nos relacionamos com o nosso Pai, melhor ficam os nossos relacionamentos. Mais nós andamos em amor, mais frutos do Espírito nós manifestamos, e assim nós vamos amadurecendo, porque isso faz parte do propósito de Deus para nós. Amém? Então, por isso, não é bom que o homem esteja só. Nós não fomos criados para viver sozinhos, queridos. E ainda que nós estamos nesse isolamento social, nós precisamos nos esforçar para nos relacionar bem com as pessoas, com a nossa família, com as pessoas que estão ao nosso redor nesse tempo. E demonstrar o amor de Deus que foi derramado no nosso coração nesse momento, porque é disso que nós precisamos. Amém? Nós precisamos de paz nesse momento, de estar bem. Lá em Provérbios, no capítulo 18, no versículo 1, olha o que diz lá. Diz que o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Essa palavra aqui, insurgir, significa levantar-se contra. Então, o solitário, ele busca o seu próprio interesse e levanta-se contra a verdadeira sabedoria. Então, não há sabedoria em viver sozinho. É você ir contra a sabedoria de Deus. E existem muitas pessoas que dizem assim: Deus é tudo o que eu preciso.
Deus me basta. Não é assim? Não tem pessoas que dizem assim, se escondendo atrás de uma espiritualidade, falando que eu não preciso de mais nada, eu preciso só de Deus e a palavra. Eu já tenho o rema, eu vou na igreja, né? Mas às vezes chega mais cedo, chega mais tarde e vai embora mais cedo. Então não precisa de mais nada, fica vivendo, dando uma desculpa para se isolar e para viver isolado, para viver solitário, para viver sozinho, querido. E esconde as suas fragilidades, não se expondo aos relacionamentos e deixa de afiar o ferro. E sabe o que acontece? Essas pessoas, elas deixam de crescer e amadurecer e chegar a um nível onde elas podem ser doadoras, onde elas podem socorrer e não apenas ser socorridas. Amém? E ficam escondendo as suas fragilidades, as suas desculpas e ficam anos e anos, queridos, paralisadas. Elas ficam paralisadas em determinadas áreas das suas vidas e não conseguem avançar, não conseguem crescer, porque elas deixam de expor aquele problema. Elas deixam de buscar ajuda, elas deixam de buscar auxílio. Porque muitas coisas, queridos, nós só vamos desfrutar por intermédio da vida de alguém. Nós renovamos a nossa mente através da palavra. A Bíblia nos ensina todas as coisas. Tudo que nós precisamos para viver e para viver bem, nós aprendemos através da palavra de Deus. Porque foi o nosso Pai que nos deixou essa palavra. Mas para que nós avançamos no propósito de Deus, nós sempre vamos precisar de outras pessoas. E a Bíblia nos conta uma história de um paralítico. E dentro desse contexto, eu vou contar para vocês. Essa história está lá em João, no capítulo 5, e ela fala que esse paralítico ele ficou 38 anos à beira de um poço, aguardando que alguém pudesse colocar ele dentro de um tanque para que ele recebesse o milagre dele. E em um determinado dia, Jesus encontrou esse homem e perguntou para ele, você quer ser curado? E ele logo respondeu, Jesus, eu não tenho ninguém que me coloque naquele tanque. Acontecia que em determinados dias, ao agitar das águas, o primeiro que entrasse naquele tanque, ele era curado. Mas esse homem ficou 38 anos, ele não tinha ninguém, ele não tinha nenhum amigo. Ele não conseguiu fazer nenhum relacionamento, nenhum momento sequer. Ele não conseguiu estender a mão nem para pedir, olha, me leva naquele poço. Olha, eu quero ser curado, eu estou aqui, me leva, por favor. Sabe, querido, talvez ele estava se escondendo atrás de uma autoestima, atrás de uma vergonha, atrás dessas impotências que nos paralisam. E o isolamento faz isso com as pessoas. Eles se escondem atrás daquilo que te paralisa e não deixam você se relacionar com as pessoas. E muitas vezes você fica paralisado naquilo que Deus tem para você viver. E você fica tempos e tempos sem viver aquilo que Deus tem para a gente viver. Você fica tempos e tempos sem receber o seu milagre, sem receber aquilo que o Senhor planejou para que nós vivêssemos. Amém? E lá em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, na versão NVI, Deus vai dizer assim, porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos de lhes dar esperança de um futuro. Então aqui o Senhor está dizendo que Ele tem planos para nós. Ele tem projetos para nós. Ele tem propósito para que eu e você viva. E os propósitos do Senhor são propósitos de nos fazer prosperar. São planos e projetos de nos dar um futuro, querido. Um futuro glorioso. Um futuro de nos fazer prosperar. E para que esses planos se cumpram nas nossas vidas, nós precisamos de quê? De nos conectar com as pessoas. Relacionar com as pessoas, com todas as pessoas, em todas as esferas, é essencial para que nós vivamos bem aqui nessa terra. Amém? Para que nós sejamos promovidos e nós tenhamos a oportunidade de nos conectar. E para que a gente viva o propósito de Deus na nossa vida, é necessário que nós façamos isso. Que nós conectamos e nós conectamos com as pessoas certas. E à medida em que nós vamos conectando com as pessoas certas, de fato nós vamos conseguir perceber qual é o propósito de Deus para a nossa vida com muito mais clareza. Nós conseguimos visualizar o propósito de Deus na nossa vida, à medida que nós conectamos com as pessoas.
E essas associações, elas definirão onde nós vamos chegar. Elas definirão onde está o nosso futuro. Qual futuro nós vamos desfrutar, amém? Mas já as associações erradas, elas podem o quê? Atrasar. Elas podem interromper o plano e o propósito de Deus nas nossas vidas, assim como aconteceu com aquele paralítico do tanque de Betesda. Amém? E lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, a Bíblia nos instrui: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Na versão da NVI diz: não se deixem enganar, as más companhias, elas corrompem os bons costumes. E na versão da Mensagem diz: as más companhias destroem os bons hábitos. E é verdade, querido. Aqui está dizendo que as más companhias, elas destroem, elas corrompem, elas podem paralisar, elas podem criar obstáculos nos nossos caminhos. Então, a gente precisa ficar atento a essas coisas, porque essas más companhias, elas podem usurpar, elas podem nos enfraquecer e elas vão nos afastar de Deus. E vão nos afastar do cumprimento dos planos e dos propósitos de Deus para a nossa vida. Planos de nos fazer prosperar. Planos de nos dar um futuro. Amém? Então, são essas associações, queridos, que muitas vezes nos fazem andar em círculos. Você já percebeu um cachorro correndo atrás do rabo? Ele anda no mesmo lugar. E você já se viu assim algum dia? Você não sai do seu lugar, você não prospera, sabe? Você não avança, você corre no mesmo lugar. Talvez você está fazendo tudo certo, fala, onde eu estou errando? Mas com certeza, querido, aqui a Bíblia manda, não vos enganeis, não se deixem enganar, nós não podemos enganar a nós mesmos. E eu não estou aqui dizendo que você ou eu deva colocar culpa nas pessoas. Né? Ninguém é culpado por aquilo que não deu certo, por um plano interrompido na nossa vida. Não existe isso. Nós precisamos ter autorresponsabilidade daquilo que nós deixamos entrar na nossa vida. Eu estou dizendo para nós não nos enganarmos e ficarmos atentos e termos discernimento daquilo que nós estamos absorvendo, daquilo que nós estamos deixando entrar na nossa vida. Ah, querido, mas já as associações certas, essas sim, elas vão cooperar com o plano de Deus na nossa vida. Essas, elas vão inflamar o amor ao propósito de Deus na sua vida. Elas vão incendiar o amor a Deus, o amor às pessoas, o amor à obra de Deus. Amém? Seja onde você estiver. Seja que você sendo um ministro na igreja, seja você sendo um ministro lá no seu trabalho, como um médico, como um advogado, ela vai incendiar, isso vai queimar dentro de você quando você se associa com as pessoas certas. Amém? Porque essas pessoas, elas vão tirar o melhor de você, elas vão te empurrar para um caminho melhor, elas fazem você ampliar a sua visão, elas fazem você ver além, querido. Ela te puxa para cima, ela tira o melhor de você. Amém? Essas pessoas, elas têm algo que você nunca experimentou. E isso está disponível para nós, queridos. Isso está disponível para mim e para você. Basta nós nos expormos aos relacionamentos e decidirmos desfrutar dessas unções, dessas influências que estão disponíveis para nós. Amém? Um dia, querido, teve um tempo da minha vida que a minha visão era limitada, mas sabe o que aconteceu? Deus ampliou a minha visão. E hoje eu piso em lugares que eu jamais imaginei que eu pisava, por causa da renovação da minha mente, é claro, por causa de Jesus, por causa da obra de redenção dele, por causa de tudo aquilo que ele fez na cruz, e porque hoje eu sei quem eu sou nele, mas porque eu decidi me conectar às pessoas certas. Amém? Então, lá em Provérbios, no capítulo 13, no versículo 20, diz assim: aquele que anda com o sábio será cada vez mais sábio, mas o companheiro do tolo, esse acabará mal. Aqui está falando de influência, querido, e as nossas conexões, elas demandam influência sobre a nossa vida, e nós precisamos decidir qual a influência que nós vamos receber. E eu falo para você, nessa quarentena, o que você está recebendo de influência?
Nós estamos passando por um tempo difícil, todos nós fomos afetados por esse tempo, de uma certa forma, mas o nosso espírito tem que estar guardado no Senhor, sabe por quê? Porque nós precisamos decidir qual influência nós vamos receber. Se você está vendo essa live, querido, compartilha com outros, sabe? E inflame o Senhor na vida de outras pessoas. Seja a influência que elas precisam, querido. Nós precisamos ter essa influência. Nós estamos com uma equipe aqui trabalhando, sabe, incessantemente para trazer conteúdos de bênção para você. Se associe conosco. Receba essas influências, essa influência direto de Deus para você. Amém? E seja abençoado, tenha a paz e a alegria que nós precisamos neste tempo para que nós passamos por ele. Amém? Então, aqui está falando de influência. E o maior influenciador, o influencer, né, como diz agora é o termo da moda, é Jesus. Foi Jesus que influenciou toda a humanidade, tem influenciado até hoje. Os coachings, né, porque agora está na moda coaching, o maior influenciador dos coaches é Jesus também, querido. E Jesus, ele influenciou diretamente os 12 discípulos. E lá em Marcos, no capítulo 3, fala que ele chamou os 12 para estarem com ele, para enviar para pregar, para exercer autoridade e expelir demônios. Ele separou os 12. Aqui em Marcos está dizendo. E lá em Atos, no capítulo 4, aconteceu um momento que os religiosos da época estavam interrogando Pedro e João acerca das curas e de tudo que eles pregavam. E eles estavam interrogando Pedro e João, e João, eles estavam explicando, né, sobre a ressurreição de Jesus, sobre Jesus, e eles estavam falando isso com muita sabedoria, com muita ousadia, muito intrépidos e muito sábios. Nós sabemos que Pedro e João andou com Jesus de perto. Eles eram os 12 discípulos, mas eles eram amigos de Jesus. Pedro, João e Tiago. Aqui nesse texto está falando só de Pedro e João. Mas Pedro, João e Tiago foram amigos de Jesus, andou perto, tete a tete de Jesus. Então, imagina a influência que eles receberam de Jesus. Imagina só. E aqui fala assim, em Atos 4, no versículo 13. Diz que esses religiosos, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que eles haviam andado com Jesus. Influência, querido. Eles reconheceram. Queridos, esses religiosos da época eram homens muito cultos, muito estudiosos, e eles eram turrões. E para eles reconhecerem na vida de Pedro e João, pescadores, homens que eles não davam nada por eles, reconheceram que eles tinham andado com Jesus, eles viram a influência de Jesus na vida deles. E eu não estou aqui dizendo que eles viram que eles imitavam Jesus, não. Eles faziam as mesmas obras que Jesus fez. Amém? Eles foram influenciados diretamente por Jesus. Isso é o poder da influência, querido. Quando você é influenciado para aquele que carrega as marcas de Jesus, aquele que carrega genuinamente os princípios da palavra, é isso que acontece na sua vida também. Deseje ser influenciado, amém? Porque existe uma influência sobre as nossas vidas que estão relacionadas com o tipo de associação que nós fazemos. Mas o outro lado desse princípio de influência também é verdadeiro. Porque o companheiro dos tolos acabará mal. Quem anda com orgulhoso é orgulhoso. Quem anda com rebelde é rebelde. Com maldizente, maldizente. Com corrupto, corrupto. Com mentiroso, mentiroso. Com fofoqueiro, fofoqueiro. E assim vai, querido. E é verdade. E eu não estou dizendo se você aconselha uma pessoa da que eu disse aqui, você é assim, ou se você relaciona com ela, porque nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para amar a todos e influenciar a todos. Eu estou dizendo se você se conecta, se você se associa. Existe um ditado que diz, diga com quem andas que eu te direi quem és. Não é assim? E os ditados populares, se a gente parar para observar, eles são muito verdadeiros. Se você parar um pouquinho e observar o que está dizendo ali, geralmente eles são bem verdadeiros. E esse ditado é um deles. A minha avó já dizia isso há muito tempo. Então, diga com quem andas que eu te direi quem és. Então, eu digo, diga com quem andas que eu te direi quem que você vai se tornar. Pode ser dito assim. Ou,
diga com quem andas, que eu te direi qual será o seu futuro. Amém, querido? Então, selecione as pessoas que você se conecta. Selecione as suas associações. Isso fará você cumprir os propósitos de Deus para a sua vida, se é isso que queima no seu coração. Amém? Se associe com pessoas que têm o mesmo propósito de você, de amar ao Senhor. Amém? Então é por isso que a Bíblia diz, ande com sábio e você vai receber a influência de sabedoria. Ande com honesto, que a influência da honestidade estará sobre a sua vida. Com aqueles que verdadeiramente amam o Senhor, com os íntegros, com os motivados. Experimente andar com os motivados. E a influência da alegria estará sobre a sua vida. Não é muito bom você andar com pessoas motivadas, que te colocam para cima, que estão sempre alegres, que estão sempre para cima, que não deixam a peteca cair? É muito bom, querido. Seja também essa pessoa que influencia por alegria, por paz. Amém. Você quer ser um empreendedor? Ande com eles. Ande com os empreendedores. Quer restaurar seu casamento? Procure pessoas com casamento restaurado, alinhado, firme nos princípios da palavra. Pessoas estruturadas na família. Quer ser um ministro da palavra? Procure com pessoas que te inspiram a estudar, que tenham um caráter aprovado, que não sejam rebeldes, que tenham prazer em ensinar. Amém? Procure essas pessoas. E se você quer ter sucesso, procure pessoas maiores que você, pessoas grandes. E quando eu falo grandes, eu não estou falando de nada material. Quando eu digo grandes, são pessoas de corações grandes, pessoas aptas a ensinar, pessoas de corações, pessoas amáveis, pessoas cheias do amor de Cristo, pessoas sensíveis. Amém, querido? Faça isso, porque nós somos a soma da influência das pessoas que mais convivemos. E as nossas associações e o ambiente que estamos inseridos e que recebemos influência definem o nosso futuro. E eu sempre digo que quando Deus ele quer acelerar algo na minha e na sua vida, Ele vai colocar uma pessoa. Ele vai colocar uma pessoa para me inspirar, para te inspirar. E quando eu penso nisso, e eu penso na minha vida, eu falo que Ele vai colocar uma pessoa com uma chave na mão. E sabe quando você precisa abrir uma porta e você ora ao Senhor e pede para que Ele abra essa porta? Ele vai colocar aquela pessoa com aquela chave daquela porta que você precisa que abra, querido. Quantos de nós já desfrutamos disso? Se eu for te dar exemplos da minha própria vida, eu poderia falar de mim mesma. Quantas portas o Senhor já abriu na minha vida com pessoas que tinham a chave? Amém? Na área profissional é um exemplo. Pessoas mais capacitadas do que nós, que tinham estudo, pessoas inteligentes, que nos deram oportunidades de nos ensinar algo que nem se a gente tivesse anos e anos numa faculdade, a gente não teria aprendido. Algo que a pessoa se disponibilizou um tempo, uma influência, e nós, queridos, fomos beneficiados e influenciados por essas pessoas grandemente, porque ela decidiu abrir essa porta, porque nós conectamos com ela. Isso é sobrenatural, querido. É Deus que coloca essas pessoas, porque nós decidimos nos relacionar. Amém? Então, isso é muito importante. Agora, uma coisa importante também é que quando nós desenvolvemos associações e conexões, nós não apenas podemos ser aquelas pessoas apenas que sacam, sabe? A gente precisa fazer como numa conta bancária. Você não consegue ter uma conta bancária saudável se você só apenas sacar. Você precisa também depositar. Se você só sacar, aquela conta vai ficar no negativo, não é assim? E vai ter problema. Uma hora a conta chega. E na vida das pessoas também é assim, querido. Você não pode apenas só sacar. E eu não estou dizendo que as pessoas fazem coisas para as outras procurando seus próprios interesses, porque a Bíblia diz que o amor, ele não procura seus próprios interesses. Mas eu estou dizendo que quando você
Tem pessoas que te influenciam, aprenda a influenciar também, aprenda a depositar para que a sua conta não fique no vermelho, para que você fique equilibrado. Aprenda a depositar, pelo menos com a sua gratidão. Amém? Isso vai te levar além e não vai romper com as suas conexões. Isso é importante para que nós vivamos, nós aprendemos a retribuir aquilo que as pessoas fazem por nós. Amém? Então, serão através dessas pessoas, dessas associações, que nós descobriremos as verdadeiras amizades. E muitas pessoas estão desanimadas de verdadeiros amigos, não é assim? Muitos de nós, às vezes, já se decepcionaram muito com as pessoas, às vezes já se ficaram entristecidos com as pessoas, mas não desista, queridos. Nós estamos aqui para afiar o ferro, nós estamos aqui para nos conectar e dar aquilo que nós temos, aquilo que Jesus já nos deu. Está tudo dentro de nós, querido. Nós temos amor em abundância. Em Romanos 5,5, a Bíblia diz que o amor de Deus já foi derramado no nosso coração. Então, é muito amor que nós temos para dar. Amém? E nós podemos perdoar essas pessoas e investir em conexões, e dessas conexões podem sair amizades preciosas e verdadeiras para uma vida inteira. Amém? E aqui na Bíblia tem uma definição de amizade que eu nunca vi em lugar nenhum da minha vida, como a Bíblia é poderosa, que fala lá em Provérbios 17, na versão King James, que diz assim: o amigo dedica amor em todos os momentos, e é um irmão querido na hora da adversidade. E é assim, querido, um amigo de verdade, ele vai dedicar o sincero amor a você em todos os momentos, na alegria, na dificuldade, mas na hora da adversidade, ele é um irmão. Ele é aquele irmão, aquele que fura o seu pneu no centro da cidade às 3 horas da manhã, que a primeira pessoa que você lembra é aquele amigo, e ele vai lá te socorrer, querido. Esse é o seu amigo, essa é a melhor definição de amizade. Então, falar sobre amizade é falar sobre aceleração. Então, se você se relaciona, você associa e se conecta com pessoas, e você tem verdadeiros amigos, querido, a sua vida vai acelerar. Você não vai ficar como aquele paralítico lá do tanque, não. Você vai acelerar. E eu vou contar uma outra história para você de um outro paralítico, que está lá em Lucas, no capítulo 5, que eu não vou ler, mas eu vou contar para você. Jesus estava curando lá em Cafarnaum, na sua casa. E a Bíblia fala que tinha uns homens, lá em Marcos fala que eram 4 homens. Esses homens foram buscar outro paralítico na sua casa, para que ele fosse curado. Quando eles chegaram na casa de Jesus, para que ele fosse curado, eles chegaram lá, tinha uma multidão. E quando eu penso em multidão, querido, eu não penso em 1000 pessoas, em milhares de pessoas, porque se fosse assim, a Bíblia tinha dito, eram milhares de pessoas, mas a Bíblia fala que era uma multidão. Então, eu imagino que era um estádio, eram muitas pessoas. E eles chegaram lá e tinha uma multidão. E quando eles viram que eles não teriam acesso pela porta, pela janela, e eles desejavam muito que esse homem fosse curado, eles deram um jeito e subiram pelo telhado. E eles, imagina, queridos, uma maca com um homem de 80 quilos, mais ou menos, deitado numa maca, 4 homens, que eram seus amigos, subiram no telhado com aquele homem, 4 homens. Imagina todo mundo querendo ser curado. Você não acha que tinham pessoas que estavam empurrando eles para trás? Então, eles se sacrificaram, subiram com aquele homem, arredaram as telhas, desceram com aquele homem. A Bíblia fala que eles desceram, introduziram ele na maca, dentro da casa de Jesus, desceram até lá, e Jesus viu a fé daqueles homens e curou aquele paralítico. Amém? E o que eu aprendo com isso? Eu quero te levar a lembrar da outra história também que a gente teve. Aqui está falando de 4 homens, queridos. Para esses homens fazer tudo que eles fizeram, eles se sacrificaram. Amém? Eles foram até o fim com esse paralítico. Eles enfrentaram uma multidão. Eles fizeram tudo que eles poderiam, eles acreditaram, eles romperam os limites deles. E a Bíblia fala que Jesus viu a fé daqueles homens. E além deles terem feito isso tudo, eles tinham fé para aquele paralítico ser curado. E só amigo faz essas coisas, queridos.
Então, nos relacionar, ter amizade, vai nos levar a desfrutar dessas bênçãos, desfrutar de pessoas que vão carregar a nossa maca. E aí nós podemos lembrar daquele paralítico do tanque de Betesda. Aquele homem no tanque de Betesda, ele era sozinho e ele demorou 38 anos para receber o milagre dele. Já esse aqui de Cafarnaum, querido, ele tinha 4 amigos que se sacrificaram e que anteciparam o milagre na vida dele, querido. O poder dos relacionamentos sobre a nossa vida. E sabe, querido, talvez exista alguma área da sua vida, seja ela nas suas finanças, eu não sei, seja ela nas suas emoções, na sua autoestima, sabe, seja qual ela for. Talvez o Senhor queira restaurar essa área e você tem se isolado. E você não tem se relacionado, e você não tem deixado o amor de Deus se achegar a você através da vida das pessoas. Reflita sobre isso, querido. Não se isole. Não se isole. Talvez a única coisa que você está precisando para que você não viva anos e anos, querido, nessa dificuldade é de um amigo que possa te empurrar dentro daquele tanque e que você receba o seu milagre e a restauração que você precisa na sua vida. Amém? Pense nisso, querido. Não atrase o cumprimento dos planos e do propósito de Deus para a sua vida. Deus, Ele é poderoso para fazer o que Ele quiser, no momento que Ele quiser. Mas nós precisamos entender que nós precisamos estar abertos e romper com os nossos limites, com as nossas vergonhas, com aquilo que nos paralisam. Se rompa, querido, se deixe. As pessoas precisam de você e você precisa das pessoas. Nós estamos aqui para viver uns aos outros. Amém? E para finalizar, querido, eu quero deixar para que você leia e medite nesse texto que está lá em Eclesiastes, no capítulo 4, do versículo 9 ao 12. Eu vou ler para vocês da versão inglês contemporâneo que eu extraí do livro Construídos para Durar, do Kenneth Hagin, que diz assim: é melhor para você ter um amigo do que estar sozinho, porque você terá muito mais satisfação naquilo que você ganha. Se você cair, o seu amigo pode ajudá-lo a se levantar. Mas se você cair sem ter um amigo por perto, você está realmente com problemas. Se você dormir sozinho, você não terá ninguém para conservá-lo aquecido em uma noite fria. Alguém pode ser capaz de bater em um de vocês, mas não em 2. Como diz o ditado, a corda feita de 3 tiras de corda é difícil de quebrar. Amém, querido? Então, que você seja hoje abençoado, edificado com a prática dessa palavra. Amém.